Olá! Começando o 147º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Quero saber o que você acha de a gente começar esse episódio fazendo aqui um tour de reconhecimento de aeronaves. O que você acha? Nossa, de aeronaves, eu acho que eu não vou me sair muito bem, não. Não é a minha área de expertise, mas vamos lá. Vamos lá, a gente se especializa junto aqui. O Thiago Chiconha falou o seguinte, que ele mandou pra gente um follow-up bem interessante, um feedback bem interessante, um contato, enfim, que ele é professor de ensino técnico e superior também no IFSP em São Carlos, e ele ouve sempre com muita atenção os feedbacks que você dá, Bia, sobre disponibilizar material antes da aula, material de estudo, coisa assim. Ele falou que certamente fez mudanças por sugestões que ele ouviu de você, e ouviu hora de trabalho sempre atento às dicas, sugestão, que pode fazer diferença no ensino. E ele falou, também sou entusiasta de tecnologia. Criei esse passeio virtual, o link vai estar aqui na descrição, para que os alunos do curso técnico em manutenção de aeronaves e do curso de engenharia aeronáutica possam fazer o que chamamos na indústria de familiarização. Você conseguiu dar umas piadinhas no site? Sim, é impressionante, né? O site ele é todo virtual. Eu não sei se ele fez esse site, os alunos fizeram, a instituição fez, né? Então, queria saber desse passeio virtual que você criou sozinho ou criou com os alunos, Thiago? Porque é muito legal mesmo o projeto, viu? E o link vai ficar disponível aqui para quem quiser conferir. Foi pelo que tá aqui, tem até um about, né? O E2 External and Internal Virtual Tour. E fala que foi preparado pelo Thiago Chiconha. Inclusive, se você clicar ou tocar num izinho, existe uma introdução em áudio com uma voz ali narrando sobre o que estamos vendo. E você... Quem vai gostar disso é o Felipe Espósito, que é alucinado por aeronaves. O Ramo também curte. Então você vê bonitinho as vistas, né, da parte dos lados diferentes, asas do avião, a pontinha ali, etc. Muito bacana, parabéns pro Thiago e obrigado por ter compartilhado isso com a gente. É bacana ver esse tipo de coisa, mesmo que 1% influenciar e com sorte melhorar, né, que o pessoal faz o trabalho mesmo. Legal, parabéns por disponibilizar o material dos seus alunos antes da aula. Eu também tive alguns feedbacks de alunos neurodivergentes e eles falam que se sentem mais seguros também quando é disponibilizado o material antes da aula. Pode ser antes, um dia anterior, pode ser antes na hora, mas de alguma forma que eles possam acompanhar e fazer anotações, ou então tirar o peso de fazer anotações, que tem gente que não gosta de anotar durante a aula, mas gosta de seguir, né, slides, ou seguir uma apostila, ou se tem, enfim, ter algum material previamente em mãos, né, ou mesmo estudar antes, né, que nós comentamos aqui que não é um hábito muito comum aqui no Brasil, né, aluno estudar a aula antes, mas olha, faz uma diferença enorme você pelo menos se familiarizar com o assunto, com os tópicos antes da aula, porque você se sente muito mais seguro em acompanhar as discussões, tá bom? E parabéns pelo site, que é sensacional. Muito legal, e é interessante isso, porque você, ao ter o contexto de antemão, você reduz a ansiedade de quem sente ansiedade em situação assim, de além de assimilar o que está sendo dito, assimilar o contexto disso, é tudo muita coisa muito junto, né? Eu associo isso, por exemplo, a quando você treina um idioma. Treinei francês, beleza, já sei, aqui, je m'appelle Claude, tá? Você chega lá, vai falar com alguém, você fala bonitinho. Aí a pessoa responde pra você. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora, né? Porque você não tem o guia do que ela vai te responder, ela só fala e olha pra sua cara esperando, piscando, esperando uma resposta. Então, exatamente. Essa situação eu consigo me relacionar bastante, assim, né? Falar um alemão, fala, beleza, eu falei. Aí a pessoa te faz uma pergunta, você fala, putz, eu não tava no meu roteiro. Eu ensaiei até aqui, do hotel até aqui, pra pedir um café. Você me perguntou alguma coisa, eu não sei o que você pediu, desculpa, só me traz um café. Ele falou, senhor, isso aqui é uma loja de calçados. Boa. Muito bem, né? E a gente vai seguir aqui com o que vocês têm mandado pra gente. Você, na semana passada, Bia, comentou sobre o Wente, que era aquele sistema, plataforma de armazenar as fotos, compartilhar também, criptografada, ponta a ponta. E você não lembrava quem que tinha dado essa dica. Você identificou quem foi, né? Nossa, é que é assim, às vezes eu recebo os links, vejo as coisas lá no grupo, eu vou salvando numa lista de links e vou vendo aos poucos, né? E agora nas férias eu dei uma descansada, eu tirei o pé do acelerador e tal,
E realmente eu fui ver o site de fotos, eu não lembrava onde que eu tinha pego, lembrava vagamente que era um site à parte do que a gente já conhece das Big Techs aí, de armazenamento virtual de fotos, etc e tal, né? E aí o Sameer Spencer mandou aqui, Bia, fui eu que mandei, deu uma chamada aqui. Realmente teve uma discussão muito grande sobre isso, né? Ele até mandou um link com uma entrevista com o criador do serviço e várias pessoas no grupo aí deram feedback. E de posse de todas essas informações, olha, recomendadíssimo, viu? Quem quiser ir lá conhecer. Depois do aval do Sameer Spencer, eu acho que não preciso dizer mais nada, né? Um abraço pra ele, que sempre participa bastante, manda sempre dicas muito legais. Agora, ao longo dessa semana, uma coisa que você mandou, Bia, eu precisei ver umas 3 vezes pra entender o que eu estava assistindo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou tentar pintar aqui fazer uma pintura mental pra todo mundo que tá escutando, que é o seguinte. O pessoal deve ter visto já aqueles teclados que são ergonômicos, que ele é meio que dividido no meio, né, pra ficar melhor com a curvatura da mão. Só que são 2 partes mesmo, um teclado rachado no meio, dividido em 2. Isso é literalmente dividido em 2. Exatamente. As teclas todas, elas acompanham o que seria a curvatura normal dos dedos da mão, quando está em repouso em cima do teclado, e ao mesmo tempo, ele é um mouse. Meu Deus do céu. Então, o teclado da direita, que vai, sei lá, deve ser do G ou do H para a direita, ele está em cima de um apoio e movimentando a mão para cima, para baixo, etc., isso se vira o movimento do mouse, dá pra clicar, arrastar coisa, botão direito e etc. E vendo no tweet que você mandou a respeito disso, é uma coisa customizada que a pessoa fez com impressora 3D. Então, inacreditável, que loucura. Né? Ele é desenvolvedor e ele chegou à conclusão que as opções que tinham no mercado não supriam as necessidades dele. Né? Ele já queria ele queria o máximo de produtividade ali, sem tirar. Eu imagino, né? Presumo eu que ele queira ficar com as mãos no teclado e não tirar os olhos da tela. Né? Eu acho que essa é a ideia. E ele queria fazer isso num projetinho aí, do it yourself, da maneira mais ergonômica e personalizada possível. E ele fez o teclado mouse dele, que eu fiquei muito impressionado quando eu vi os vídeos também, e eu lembrei de você na hora, Marcos, porque você é o rei dos teclados produtivos, vamos dizer assim. Rei dos teclados, parece que eu toco música brega de madrugada no centro de São Paulo. Esse até o Marcos vai levar um susto, né? Que nem ele tá esperando isso. Muito legal, muito interessante. Eu vou deixar, claro, o link na descrição aqui para esse vídeo. Vale ver umas 3, 4 vezes para você conseguir apreciar tudo o que está acontecendo e relacionar o que está acontecendo na mão com o reflexo disso no digital. O que é um clique? O que é um clique com o botão direito, né? Muito bacana, muito legal. Obrigado por ter compartilhado. Muito Já bom. quero um desse, é claro, né? E ainda sobre acessórios diferentes, o Lucas Campos fez um Frankenstein dobrável com iOS e Android. Outro projeto super interessante. Ele mandou um feedback falando que estava incomodado com o jeito como o iPhone lida com arquivos. Foi ele que tinha mandado, faz um tempo, né? Tinha mandado sobre isso, a gente comentou sobre isso aqui. Ele falou, moro na China, tive um problema com o meu chip do telefone brasileiro. Aí na China tem aquele negócio que só tem chip digital, o telefone dele é com chip físico, etc. Resumo, ele comprou uma versão japonesa do Redmi 12 5G. E aí começa a aventura dele, né? Como fazia muito tempo que eu não usava o aparelho Android, instalei alguns apps e fiquei brincando com ele, imaginando outros usos que eu poderia dar para o dispositivo. O primeiro foi o Anki. Lembra do Anki, Bia? De flashcards? A gente precisa falar dele, né? Vamos colocar na pauta. Acho que bem por cima, mas acho que merece um deep research aí. Falar mais. Faz tempo que eu não uso, eu usei na época que fui fazer vestibular de novo, aí que tinha muito assunto, assim, digno de flashcard, né? Depois não apareceu mais tanto, mas vale a pena a gente repassar esse modelo de aprendizado aí, porque ele é legal, os pontos positivos, os pontos negativos, acho que muita gente já conhece também, e convido desde já, quem usa Anki, seja mobile, seja no computador, de alguma forma, manda um feedback pra mim, Telegram, @BiaCunze, que a gente vai comentar no futuro. Boa. E ele falou que usou o Anki, que é gratuito no Android e pago no iPhone. Ele segue, me dei conta que com os 2 telefones, eu podia, por exemplo, ler um texto no iPhone, enquanto criava os cards para estudo no Anki usando Android. Isso me fez pensar que poderia ter o mesmo uso numa reunião do Teams, por exemplo, acompanhando a chamada pelo iPhone, tomando notas no Android, ou fazendo um relatório, ver a câmera de um dos telefones para fazer vídeos e fotos para o relatório enquanto ele toma notas no outro telefone.
Ele conclui que a maior dificuldade era segurar os 2 telefones ao mesmo tempo. Então pensei em fazer um modelo 3D de uma capa que tivesse um telefone de um lado e o outro do outro, com uma dobradiça no meio. Ele tinha um acessório MagSafe que ele comprou numa feira que permite prender o iPhone na traseira do notebook. Aplicou uma parte adesiva do acessório na traseira do Android e pronto. Agora ele tem esse Frankenstein dobrável. E com um app Bluetooth Keyboard e mouse, ele consegue também transformar o Android num teclado Bluetooth pro iPhone. Poxa. Que não é muito confortável, mas libera um bom espaço de tela no iPhone. Falou que vai fazer alguns testes ainda com isso. Quer saber se tem alguma outra dica do que pode ser utilizado? Vou sair da frente e falar que não. Tô impressionado, eu aprendi com o seu follow-up, não tenho 0 dicas pra dar. O Lucas tinha mandado uma mensagem pra gente tempos atrás que ele tinha problemas lá com o iPhone, lidar com os arquivos e tal. E ele tinha uma dúvida, né, se usaria Android ou não, que não usava faz tempo, né? E veio com essa. O único defeito desse feedback aí, Lucas, é que faltou colar. Mas bem interessante a solução dele ali. Então ele tem, vamos dizer assim, um fold, né? Hoje tá na moda o Galaxy Fold, tem outros dispositivos dobráveis, né? Alguns são em forma de flip, outros são em forma de fold. Então ele improvisou um fold com iOS e Android junto ali. É um React Fold. Exatamente, mas unidos só por uma capinha. Muito legal, parabéns pelo projeto. Achei muitíssimo interessante essa ideia. E esse uso, né, de você usar o teclado em um para espelhar no que está digitando no outro, bem bacana. Vale passar na descrição aqui para ver o resultado desse teste do Lucas. 2 teclados exóticos hoje, hein? Em um episódio só. Não é não? Já começamos bem. Agora, sobre alternativas ao POE, que é o POE, né, vale sempre soletrar aqui, Sim. que é aquele agregador de não só de LLMs, mas de ferramentas de imagem, de Sim. som, vídeo. O Juliano falou, vocês conhecem ou já ouviram falar sobre a Tess AI, que é da Pareto, ou então a Adapta One, da adapta.org? Falou que as duas são plataformas que também oferecem acesso a várias LLMs e, além das mais conhecidas, umas outras que ele nunca tinha ouvido falar, que são mais focadas em análise de áudio, geração de imagem, vídeo, áudio também. E ele conclui que o legal nelas é que elas já estão bem avançadas na parte de oferecer serviços como os GPTs e os projetos do Claude. Isso. Então talvez seja uma opção bacana aí para quem queira testar e usar. Gostei muito, não conhecia nenhuma das duas. E eu tô percebendo que estão aparecendo serviços agregadores de LLMs, né? Inclusive, eu passei batido por um, assim, eu nem cheguei a salvar, então não lembro o nome do site, que ele montava apresentações dinâmicas e gerador de vídeo junto, gerador de imagem junto, né? Meio que 3 em 1, mas se integrando, né? Achei interessante a proposta. Acho que é uma coisa que vai aparecer cada vez mais, porque as pessoas vão usando os serviços, começam a perceber a falta de, não sei, alguma integração, né, entre eles, já que a gente não tem ainda, até o Copilot, que apesar de estar aí no ecossistema da Microsoft, ainda peca na integração. Então tem alguns serviços que estão começando a fazer isso de forma tímida. Eu acho que nos próximos meses, aí 2025, promete bastante nesse sentido. Tá? Então vai aparecer aí desenvolvedores independentes agregando LLMs conhecidas para ter múltiplas interfaces ali para o mesmo trabalho. E o Google tem uma solução que eu acho que é dentro do Google Slides mesmo. Eu não sei se está disponível no Brasil, porque tem uma questão de idioma, prompt, negócio ser feito seguro, ser feito direito, tá alinhado, etc. Mas serve justamente para isso. É um criador de apresentações com base em LLM. Você pede não só o que tem que ter no slide, mas fala assim, ó, aqui a imagem tem que ser o de um ursinho de pelúcia andando de bicicleta. Nessa outra aqui, uma mulher passando batom se olhando no espelho. E ele vai criando, gerando as imagens. Eu acho que ele faz vídeo também, o que é interessante. Mas acho que é o Whisk. Não, o Whisk é só de vídeo. O Google, cada produto tem um nome. É difícil acompanhar. Mas eu vou achar e deixo aqui na descrição. Eu acho que é um produto específico de IA dentro do Google Slides. Mas eu deixo aqui e toca um pouco nisso que você comentou, né? E falando em Google, o Gemini tá atualizado agora, né? Já soltaram aí a versão 2.5, tem Deep Research, inclusive quem tá no plano gratuito pode usar também, hein? Ainda não mexi, porque minha semana começou caótica, né? Mas eu fiquei só lendo as notícias, vi o Elzo comentando, vi mais um pessoal lá no grupo do Albert também comentando, então vamos testar mais essa semana aí, porque, olha,
eu tenho que bater na minha boca, porque a gente começou fazendo troça do Google. Lembra do começo? Uhum. O Bard. Isso! Nossa, era só meme, vergonha alheia, então a gente tem que fazer um meia-culpa aqui, que realmente eles deram a volta por cima e estão entregando coisas muito legais agora, hein? Vale a pena. Sim. Vocês que não mexeram ainda, estão mais acostumados com o ChatGPT e outros, dê uma chance pro Gemini e usem todas as funcionalidades que agora até Deep Research tem lá. Nesse último mês, especialmente, o Google ele se distanciou bastante do resto do pelotão. Tudo que saiu do... O pessoal fala Gemini, eu falo Gemini. Eu não consegui me acostumar. Então, o que saiu do Gemini, que era o 2.5 Pro experimental, que já foi direto no topo daquela LM Arena, que tá bem melhor, tá com uma distância de 30 pontos, que é bastante na LM Arena, pro GPT-4o, né, a versão última que saiu. E é esse modelo, essa versão do modelo que agora tá fazendo funcionar lá no Deep Research. Isso que aconteceu que foi interessante. Deu um salto de qualidade bacana. O que o Google anunciou de novidade promissora nessa Google Cloud Next que teve faz uma semana é uma infinidade de pequenos pontos de contato entre a estrutura de nuvem do Google e soluções empresariais que vão envolver não só LLM, mas a parte de BigQuery. Lançaram um chip novo que é o Ironwood, que é das TPUs deles para fazer inferência e coisa de cálculo grande. Um monte de solução e ferramenta da porta para dentro da empresa. Então, criar agentes que vão receber já um pedido de suporte, vai na documentação da empresa, entende o problema, faz aqui a hipótese da solução e só mostra para alguém do saque para a pessoa validar e dar a saída. Ao invés da pessoa ter esse trabalho, você consegue dar suporte a 30 vezes mais gente desse jeito do que botar humano fazendo um por um ali. Um suporte de site, tipo aqueles chatbots cretinos que tem site, só que ao invés disso, a pessoa clica ali, aí abre uma ferramenta de vídeo com visão computacional, no exemplo, fala, escuta, eu tô aqui com esse vasinho aqui, eu não sei se eu compro essa planta, se não compro, qual que é o adubo que eu preciso colocar, e o chatbot vai mostrando, vai conversando, já posso botar no carrinho, tem desconto? Tem, deixa eu ver aqui. Muito interessante. Tudo o que pintou nessa Google Cloud Next foi bacana, e agora, mês que vem, tem a Google I.O. Eu tenho certeza que vai ter um tsunami de novidades voltadas para o público final, que essa Cloud Next foi para a estrutura, né, B2B. Olha, Google, que coisa, que mês que eles estão vivendo. O público corporativo tem muita atenção do Google, claro, é um público volumoso, disposto a gastar com coisas boas, né? Então eles estão lá, mordendo o calcanhar na Microsoft. Se cuida aí, Microsoft. Sim, a Microsoft, puxa, patinou. Como é que alguém com a parceria com a OpenAI desde o começo fica pra trás, né? Que não loucura. Entendo. Pra trás não. É que o Google ficou pra frente. A Microsoft tá atrasada, ela tá na parceria, média. Né? Dinheiro, esforço. Olha, pois eu realmente também não consigo entender. Pois é. Enfim. Agora a gente tem comentado sobre as pequenas otimizações de dia a dia, um assunto bem interessante que você trouxe, né, Bia? Sobre como que você reduz a quantidade de decisões para se focar no que importa. E o Felipe Macedo falou que fez há uns 6 anos, não dirige mais para trabalhar, e 4 anos antes já não pegava carro para nada, ou era moto ou era transporte do condomínio, ele falou. Falou que se mudou para Oeiras, perto, entre Lisboa e Cascais, ali em Portugal, né? Que é super bonito, inclusive. E ele falou, o fator importante foi ter transporte pro dia a dia. Carro eu tenho e é só para lazer, mercado, coisa assim. Ele conclui que roupa nunca teve nem ferro de passar roupa nos últimos 6 anos. Essa questão das roupas aí, muita gente veio falar para mim também, olha, prioriza aí uns tecidos mais pro dia a dia, né, high-techs e tal, que não te dê trabalho na manutenção, né. Deixa as camisas e as roupas mais formais para as devidas situações, né. Não sei se tem roupa mais social, assim, que não amasse. Deve ter, né? Mas eu não conheço, pelo menos. Alguns ternos, sei que tem alguns tecidos, assim, que amassam um pouco, mas aí já não é a minha seara, né? E a questão do carro? Também, né, Felipe? Você tá na Europa aí, né? Você vai de um canto pro outro de trem, de opção é o que não falta. Né? É uma maravilha. O Oeiras tinha trem para Lisboa, que eu pegava entre Cascais e Lisboa e parava lá. Tá. Então. Nossa, mas é bom demais, né? E se você comprar uma bike, você vai ser mais feliz ainda, viu? Não sei se esse trecho, essa região de Oeiras aí que ele tá falando, é mais plana, tem mais aclives, declives, então
Mas a bike é sempre bem-vinda e a Europa é perfeita para isso. Total. E ainda sobre isso, uma outra dica que você deu, que a gente comentou aqui, foi o lance de você deixar a tela do telefone na área de acessibilidade e ligar a opção dela ficar em preto e branco, tirar as cores todas. Sim! E o Augusto Baroni, do aplicativo de podcast Sloop, falou que sobre usar o iPhone em preto e branco, ele falou que não consegue mais voltar atrás. Ele usa o seguinte combo: modo escuro, ícones no modo pintado com a cor branca, isso que tem no iOS recente, né, de você pintar os ícones. Aliás, que eu não vejo ninguém, exceto o Augusto, usar. Fundo totalmente preto, só com a hora e a data sendo mostradas. E ele falou, não consigo nem voltar mais a usar o modo normal, colorido dos ícones. Parece que eles estão com a saturação alta. Eu também criei, se você tem o aparelho da Samsung, você tem lá os modos e rotinas, né? No caso do Augusto aqui, ele fez no iPhone, né? Então, quem tem Samsung, você vai em modos e rotinas, você cria o teu modo lá, modo ultrafoco, sei lá, chutei o nome, né? Aí você coloca lá no modo preto e branco, ajeita notificações, né? Você pode colocar várias customizações, não só de cor e de ícones, a parte estética, mas também de quais notificações receber, entre outras coisas, né? Então, eu tô customizando o meu aqui para o meu modo ultrafoco, tô fazendo uns testes ainda, e como eu já prometi, né? Vou falar desse assunto mais pra frente aí, a continuação do nosso, sobre as microdecisões, né? Vamos falar sobre os ruídos. Então, aguardem. Sabe que eu não consegui me acostumar com o negócio de focos no telefone? Quando a gente começou a área de trabalho, eu comprei essa ideia, falei, bacana, tá, organizar. Ele sempre, assim, nas exceções do dia a dia, sempre tava no foco errado que eu precisava. E era sempre, mesmo quando pegava e tava no foco certo, tinha aquele processinho de, nossa, é verdade, né, tá funcionando aqui o foco, que legal, tal. Já perdi 6 segundos de processamento cerebral com isso e nunca peguei o telefone pra fazer. Aí eu desliguei, eu vivo no modo não. Eu desligo tudo e pronto, o único modo que ele tem, o meu aqui, é o foco de diminuir notificações, né, e fica nisso, mas fazer mesmo ele sozinho, pular de um pé no outro, entre os focos que eu tinha criado, acabou sendo um trabalho meio a mais, assim, no dia a dia, eu desisti. Então, gente, eu ainda tô customizando aqui, mas eu vou criar o meu smartphone ultrafoco. Se preparem. Eu só tô achando o jeito, ainda fazendo alguns testes, mudando algumas coisas. Mas o que eu já tô fazendo, e faço no meu tablet também, é uma das configurações em acessibilidade. Você tem a opção, deixa eu ver que eu pus um atalho que eu já falo o nome certinho. Inversão de cor. Porque o que acontece? No modo escuro, é ótimo, eu faço anotações tudo no modo escuro. Quem me vê no Work and Study with Me lá sabe, né? Só que para PDF, ele fica aquele PDF brancão, né? Se os slides são brancos, as folhas são brancas, né? Então, aí não adianta você colocar o modo escuro. Pelo menos o Samsung Notes, ele não faz isso com PDFs, né? Então, nesses casos, a minha solução, e eu coloquei um atalhozinho ali, é inversão de cores, que aí ele inverte. E é bom ter um atalho porque para texto é ótimo, mas às vezes vem algum gráfico, alguma imagem, ele vai inverter tudo, né, gente? Então não é só o preto e o branco. Então aí eu desligo, religo, se eu tiver que olhar um gráfico, alguma coisa assim ali, depois volto outra vez. Eu acho que no caso do iOS ele tinha tipo um Smart Invert, e aí ele invertia as cores, exceto se fosse uma imagem, um vídeo, aí ele mantinha. Eu acho que vi uma coisa assim, mas faz anos que eu não fuço nisso. Posso ter inventado, ou pode não ser mais assim. Mas aí galera, dá uma procurada aí, vê se vocês acham no iPhone de vocês. No Samsung já cantei a bola aqui. Tá lá nos recursos de acessibilidade, tá? Tem que entrar lá. E você pode colocar um ícone, né, para o seu recurso favorito, ali no caso, a inversão de cores, né, na área da cortininha ali. Então fica super rápido se você quiser ligar e desligar com 2 toques. Boa. E Bia, um assunto perene aqui do área de trabalho, Remarkable. O Eric mandou pra gente se a gente tinha visto o vídeo já do Breno Masi, porque ele comprou o Remarkable Paper Pro e fez unboxing, primeiras impressões. Você chegou a ver o vídeo? Vi sim. E aí esse vídeo foi o que me deixou com medo de um dia conseguir trazer isso de algum jeito, porque acontece o quê? Não é um problema, quer dizer, né? Mas assim, contexto. Ele tá lá abrindo, mexe um pouquinho, a tela dá problema. Parece uns riscos na lateral da tela. Ele fala, nossa, mas já? Aí ele tem contato com o suporte fala, vou resolver. Mas se fosse aqui no Brasil, imagina a dor de cabeça. Se é que teria como resolver, né?
Então fica esse alerta, né? Fiquei pensando muito nisso também. E não só isso, mas o ecossistema, enquanto ele ia mexendo ali, eu pensei, puxa, ia ser tão mais prático se fosse um Android. Aí eu voltei a paquerar o Onix, né? O Onix Books. Eu fico toda hora. Né? Uma hora é um, meu crush é um, outra hora meu crush é outro, né? Mas o vídeo dele vale a pena. Obrigado, Eric, por ter mandado. É bem interessante. Ele mostra no detalhe, por exemplo, até com quase um ASMR ali. Ele rabisca na tela, né? Passa a caneta na tela e deixa bem o microfone pertinho pra... E dá a impressão... Pelo menos sonoramente, parece bastante mesmo a textura de papel. Então é interessante. De um lápis, e vale ver, assim. né? Sabe aquele, quando você tem aquele lápis arranhando papel, desenhando, escrevendo? É essa sensação. Isso, aquele grafite bem... É isso. Bem áspero. Bem legal o vídeo. E sobre pesquisas de IA, a gente comentou semana passada sobre as técnicas. A gente já comentou, vem comentando, né? As técnicas diferentes de você usar as ferramentas de IA para fazer pesquisa profunda, etc. Como isso pode ajudar ou no trabalho ou na escola. A gente tem uma série de follow-ups que meio que convergem para esses dois usos. Começando por um que o Juliano mandou para a gente, um relatório bem legal da Anthropic, com os padrões de uso do Claude no ensino superior, isso, né, usando dados anonimizados. Isso tem a ver, é com o mercado americano, mas é cheio de insights bacanas sobre como é que a alunada lá tá usando o Claude. Eu queria muito testar isso, né? Porque vocês sabem, né? O meu terceiro crush é o Claude, né? Hoje é o dia dos crushes, né? Mas, nossa, tô imaginando assim como já é feito aqui, você ter o Office da Microsoft no ambiente acadêmico, fiquei imaginando um Claude assim, acadêmico. Meu Deus do céu. Disponível para todo mundo. Poxa, ia dar pra fazer miséria. Mas eu acho que aqui, pela baixa aderência ainda, o próprio desconhecimento sobre IA, eu acho que tirando o pessoal aí da ciência da computação, engenharia da computação e afins, eu acho que ia ter uma rejeição. Sei lá, é um palpite, né? Não, como assim IA para os alunos? Ia ter professor entrando em parafuso, não ia saber mais fazer avaliação. Como já deve estar acontecendo, né? Já. É comum, adaptação. Né? Mas nesse relatório é interessante que eles mostram que, como você falou de ciência da computação, não é grande surpresa, né? Mas do pessoal lá de ensino superior, a maior parte de quem está usando o Claude é justamente que está cursando ciência da computação. Outras áreas que estão usando bastante, né? A área de negócios, deve ser talvez tipo de administração, cursos de profissionais de saúde, parte de humanas também, e psicologia. De resto, fica um pouco mais... Mas o gap tá usando, é só gigante, que com menos destaque, né? Oi? O gap, assim, é gigante das outras áreas para ciência da computação. Ciência da computação triplo da segunda colocada, né? É bastante mesmo. E na parte de ciência da computação, eles estão usando para fazer, por exemplo, criar e debugar programas em C++, né? C++, fazer debugagem também de programas em código Python, desenvolver e aí consertar dados de visualização. Tem a parte de ciências naturais, humanas, negócios. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse documento, ele é interessantíssimo. Eles categorizaram também os tipos de uso que os alunos dão para o Claude, como, por exemplo, solução direta de problemas, tipo, me dá a resposta. Solução indireta de problemas, se é um uso mais criativo só para ajudar ali no processo criativo, ao invés de só dar a resposta. A Anthropic fala, não tem como saber se eles estão usando isso para trapacear na lição de casa ou se é para complementar o estudo, né? Conhecendo o aluno, né, gente? Eu tenho um palpite. Mas ainda assim eles notaram essas diferenças no uso, elas são bastante, dependendo da área, se é educação, se é humanas, psicologia, tem algumas diferenças, né? Mas na média, 40% é para uso criativo, 5,5% para avaliação, 30% para análise, que eles categorizaram como diferente. Bem bacana, eu recomendo que o pessoal, especialmente quem lida já com estudos, com educação no dia a dia, dê uma espiada, porque apesar de ser sobre ensino superior nos Estados Unidos, certamente algumas coisas são universais sobre o uso que alunos estão dando. Né? Agora, também nessa veia, mas vindo de um outro lado, acho que eu vou classificar assim. O William Silva falou o seguinte, no estudo, eu sempre fui instruído a aprender a fazer o que era pedido usando os meus conhecimentos, sem usar livro, anotação em caderno, isso etc, para terminar as tarefas.
quando a tarefa envolvia cálculos, tinha que ser feito à mão, sem usar calculadora de qualquer tipo. E aí ele fala que, no entanto, na vida profissional, é normalmente permitido o uso de qualquer auxílio, seja livro, caderno, anotação, calculadora, computador, e isso especialmente para trabalho em grupo, em time, a expectativa é que todo mundo use as melhores ferramentas para atingir o melhor resultado esperado coletivo, né? E ele fala, por que a IA e por extensão computadores não são permitidos durante o aprendizado? Não serão usados depois no trabalho? E aí ele conclui, me desculpe a visão simplista, mas eu acho que obrigar as pessoas a aprenderem tudo e fazer tudo acaba atrapalhando em parte as pessoas serem excelentes profissionais na maior parte das áreas onde se pode trabalhar em equipe com a ajuda de ferramentas, na medida que obriga as pessoas a passarem por um funil onde só sairiam em tese os melhores que aprenderam a dar as respostas certas em avaliações que vão enfrentando aí durante o ensino básico, médio e superior. Afinal de contas, como um profissional de finanças vai desempenhar suas funções sem ajuda mecânica para efetuar os cálculos? Ter ajuda do computador ou IA ajuda demais na conclusão das tarefas. O que eu quero salientar, para finalizar, é que deveríamos, isso ele dizendo ainda, né, ver que o computador e a IA, no momento, são ferramentas muito úteis em inúmeras situações. O que a sociedade tem que cobrar é o conhecimento, o saber, a especialidade que, por enquanto, só os humanos podem desempenhar, ou criar, ou julgar. O que você acha, Bia? Olha, William, não sei qual que é a sua área, né, e quanto tempo faz que você se formou, mas eu comparo muito os tempos de hoje com minha primeira graduação, que não tinha internet, né? Era biblioteca, xerox, famigerados xerox, né? E se vira, né? Mas hoje, né, como a gente tem muitos recursos, né, e o mundo digital faz parte de todo o processo de ensino-aprendizagem, eu acho que mudou bastante. E pelo menos o que eu tô percebendo na minha área, né, a gente sempre tem que ir além do que tá sendo dado em sala de aula, tá? É complicado, eu sei, a minha área é um pouco complicada mesmo, mas muitas coisas que o professor cita, ele dá o caminho das pedras, assim, mas a gente tem que procurar aprender de forma autodidata, tá? Uhum. E eu acho que avaliar aluno do método antigo, por nota e tal, realmente não acho justo. Pessoas aprendem de maneiras diferentes, né, de formas diferentes, então colocar todo mundo num funilzão para aprender da mesma maneira é complicado, tá? Agora não, agora as pessoas têm mais liberdade, você tem o assunto ali na sala de aula, mas você tem, 1001 recursos para auxiliar você, nem biblioteca física, mas você precisa esperar lá pelo livro, às vezes tem fila de espera, né? Agora as universidades têm biblioteca virtual, pelo menos eu aqui. Chego em casa, tem um capítulo do livro, tá na biblioteca virtual. Vai lá e você lê, tá? Então, tá muito mais prático, e justamente por estar prático, fácil, rápido, os professores cobram mais, tá? Acho que antes, o fato de você ir para a biblioteca, esperar o livro, tirar o tempo para ler, analisar, para daí fazer uma tarefa, alguma coisa, eu acho que alongava esse processo. Então, por isso que a gente tem a sensação de hoje estarmos mais atarefados, né? É porque tá tudo muito mais fácil. O problema é juntar tantas fontes diferentes e montar o seu próprio sistema de estudo. Olha, não é fácil mesmo, viu? Mas não, é isso, exatamente, né? Então, eu não sei se calculadora e outros recursos assim, fazer as coisas à mão. Claro, as engenharias ainda exigem um pouco isso, mas só no começo, tá? Para que você entenda o como, né? E dali para frente você vai usar a calculadora e outros recursos para qualquer coisa, né? Então, depende da área, depende da época, depende da idade do profissional, depende dele ser cabeça aberta ou não para novas tecnologias. Nossa, tem muita coisa envolvida aí. O que eu vejo, não sou engenheiro de estudo, que nem a gente brinca no ADT, né? Mas quando eu penso em escola, por exemplo, né, não tá te ensinando a tabuada só para você decorar. Isso é uma parte de um pedacinho que vai te ensinar diversas bases de raciocínio lógico. Isso vai desde de uma coisa que eu falei recentemente, que eu vi um post assim, né? Sua professora de redação não quer saber o que você achou da Hora da Estrela. Ela quer saber se você... Ninguém liga pro que você achou da Hora da Estrela, mas a sua capacidade de apresentar de uma forma coerente
uma ideia, de você raciocinar, montar um argumento. É isso que você está praticando na aula de redação, né? Você tendo essa base, depois, quando você for lá na frente usar um chat GPT, ou vamos extrapolar, um Excel, para se estivesse dando exemplo de conta e coisa assim, depois vai ser um acelerador da sua capacidade. Quanto mais você dominar a base e a ferramenta, melhor. Mas se você dominar a ferramenta antes, não serve de nada, né? Você tem que dominar a base para tirar o potencial máximo da ferramenta. Então, eu concordo, por exemplo, quando ele fala sobre a parte do funil, a gente já discutiu isso aqui recentemente, sobre como eu acho curioso que até hoje me parece que o ensino vamos pegar 50 pessoas diferentes, 50 crianças diferentes, que pensam diferente, com contextos diferentes, botar numa sala e ensinar todas elas ao mesmo tempo de um único jeito. Isso eu não sei. Pois é. Para você fazer ensino em linha de produção, maravilha, né? Todo mundo passou por isso na escola em maior ou menor grau. Mas eu não tenho a solução, tá? Mas eu não tenho certeza se é o melhor jeito de você lidar com o ensino. Mas como eu não tenho a solução, tô só colocando essa observação aqui. Agora, saber a base de cada uma dessas categorias, para depois, lá na frente, quando você botar uma Ferrari na mão desse pessoal, o pessoal voar, maravilha. Mas botar a Ferrari antes de saber dirigir, danou-se, né? Então, eu entendo de onde vem essa parte de, assim, a resistência tanto na escola quanto na vida profissional de usar algumas ferramentas. Um pouco disso é um atraso. Você vê, tem professores e professores que entram em contato com a gente aqui e falam, putz, no meu segmento eu vejo que tem um pessoal que tem maior resistência. E é bobagem, porque eu tô aplicando e tá multiplicando o aproveitamento na sala de aula, a velocidade de aprendizado, profundidade de aprendizado. Então, cada um vai lidar com isso com a velocidade que conseguir de assimilar esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, ensinar ao contrário a ferramenta, ou deixar usar a ferramenta antes de ter a base, passei por isso recentemente, né? Eu tentei usar o Cursor. O Alisson Rodrigo mandou um follow-up falando sobre isso também, porque queria que a gente comentasse sobre essas ferramentas de IA, de programação. Acho que esse é um assunto que talvez o Rambo e o Boom consigam explorar, e já exploraram, na verdade, um pouquinho no Olá Mundo. Mas eu fiz ao contrário. Eu falei, Cursor, faz isso e isso pra mim. Ele falou, beleza! Ele me deu um código, exportou um site, eu olhei e falei, tá, não tenho ideia do que fazer com isso. Eu não tenho ideia se tá seguro. Eu não sei se a API que eu botei da Mistral nele, pra pegar um PDF e subir no servidor da Mistral e devolver o negócio, eu não sei se isso está exposto, né? Se a hora que eu for ter usuários fazendo isso, eu não sei. Né? Então, eu tô voando antes de aprender a dirigir. Né? Então vai ser um exemplo. Né? Mas eu vivi esse exemplo e entendi de onde que vem. E o pessoal aqui de programação fala, isso aqui é um acelerador. Maravilha, você faz em 3 horas, você faria em 4 dias. Que bom! Mas você tem que saber fazer em 4 dias antes, para tirar o máximo proveito e conseguir fazer em 3 horas. Senão você vai passar 6 meses e vai entregar um negócio potencialmente pior do que poderia ter sido. Então é um equilíbrio difícil. Né? As ferramentas estão explodindo esse cabo de guerra entre velocidade e profundidade do conhecimento. Tanto é que o CEO do GitHub, né, deu uma entrevista para um canal no YouTube e ele deixou bem claro, né, que você ainda tem que aprender a programar e disse que programar é uma habilidade que deve ser aprendida desde criança. Não interessa se é época de IA ou não. E indo para fora do assunto IA, mas indo para outros campos do conhecimento, volta e meia ainda vejo gente em rede social falando que a escola se tornou desnecessária, obsoleta, que todo mundo tem dentro do bolso aí uma ferramenta, uma maneira de você aprender qualquer coisa. Mas para você fazer isso com excelência, gente, não dá para desprezar a educação formal, mas de jeito nenhum. Claro. Como é que as pessoas vão aprender a filtrar fontes, entender o que a fonte está falando e ter repertório também? Se você não entende alguma coisa, você é capaz, de forma autodidata, entender aquele assunto que você não entendeu? Né? Buscar outros meios ali, outros recursos para compreender os pontos que não estão claros. Tem gente que não sabe nem por onde começar. Tem o celular na mão, usa o Zap, TikTok, usa o TikTok no lugar do Google. E acabou. A maioria é isso. Então, não dá. A educação formal, sim, ela tem que acompanhar os novos tempos, as novas mudanças, mas jamais ser desprezada. E muita escola, na Finlândia, na Escandinávia como um todo ali, já entenderam que crianças que ainda estão com o cérebro em formação
você tem que reduzir o uso de tecnologia. Estão voltando lá a usar caderninho de papel, escrita cursiva, porque perceberam que não dá para pular essa etapa ainda na formação de uma criança. Excelente. Mas obrigado, William, por ter mandado isso. Aí. Acho que deu uma discussão bacana. A gente agora tem 2 contrapontos a isso que eu vou trazer, mas antes eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. Se a sua vida é como a da Bia e a cada dia você está trabalhando em um café diferente, em um lugar diferente, em um hospital diferente, em uma faculdade diferente, dependendo do Wi-Fi que você não conhece, que você não sabe quais dados estão sendo coletados, para onde isso está indo, como é que está a segurança desse Wi-Fi, com a ExpressVPN não interessa, não importa. Você protege os seus dados e nem ela sabe os sites, não sabe que é você que está acessando, que sites você está acessando, os dados trafegados, servidores por quanto tempo, qual que é o seu aparelho, se você está entrando agora é a mesma pessoa que entrou há 3 horas, nada disso, porque fica tudo criptografado nos servidores, roteando direto com ela. E para streaming, isso é muito bacana, porque se você, dependendo do país que você se conectar, dos mais de 100 países que ela oferece o roteamento de conexão, você vê o catálogo desses países que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Então, para ver como é fácil colocar no seu tablet, no seu telefone, no computador, na TV, dependendo, no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça, e aí se você assinar o plano anual, tem 3 meses de brinde no fim desse ano, indo em expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. É isso aí, mais variedade de conteúdo e também mais segurança para você e para sua família. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá, Sandra Martini chegou a uma conclusão. Falou o seguinte, pessoal, usem IA e usem IA e junto anotem os seus prompts. Falou que desde o boom das IAs, ela vem usando tudo isso, buscando descobrir as opções, se atualizando com as novidades e falou que descobriu rápido qual que vai ser o verdadeiro impacto que elas vão causar na sociedade, no mercado também de trabalho e falou que a nossa comunidade, sabe muito bem disso, que é ter esse conhecimento hoje é o santo graal, que tem muita opinião tirada do fígado, ela falou, especulação, interesses aí sobre o assunto, que resulta tanto em pessoas que se recusam firmemente a abrir a página do ChatGPT, até que acredita que uma Skynet vai ser ativa aí amanhã, né? Falou que já comentou no Mundo Sem Fio e reforça, que agora a grande maioria, todo mundo, ela usa chutar aqui do grupo do Mundo Sem Fio, vai estar no topo de profissionais do futuro, e não distante, no futuro que não é distante, nas suas áreas, por conta do uso de IA, sabendo domar e dominar essas ferramentas, inclusive vai ser realidade até sem nenhum curso ou formação mais complexa para isso, o que é um dos motivos de ter orgulho e gostar de todo mundo do grupo, e claro, isso inclui aqui todo o pessoal também da Gigahertz. A Sandra dá ótimos insights lá, no Work and Study With Me, ela tá sempre participando, e eu assino embaixo tudo o que ela falou, tá? E o pessoal que ainda fala, minha profissão vai acabar, tá? Não. Eu acredito que talvez enxugue. Por quê? Porque os profissionais dessas áreas que dominam essas ferramentas é que vão largar na frente, tá? Já falei isso também, né? Mas nunca é demais repetir. Só para concordar com a Sandra aqui e assinar embaixo tudo que ela falou. E um complemento, eu acho que, para mim, tá cada vez mais óbvio que não é que o mercado de ninguém vai encolher porque a IA vai fazer esse trabalho, e não é aquele clichê, que já virou clichê, não é a IA que vai roubar o seu trabalho, é alguém que sabe IA. Eu acho que não é exatamente por aí, que é o seguinte, existe a falácia do bloco de trabalho, a gente já falou sobre ele aqui, que a impressão assim, existe uma bola finita, uma caixa finita de trabalho, você abre a caixa, você faz o trabalho e acabou, a empresa acabou. Não, sempre vai ter trabalho, sempre vai ter mais trabalho, não existe um trabalho que acaba, Então, se você puder absorver mais trabalho, melhor para a empresa. Agora, se você puder absorver mais trabalho, melhor para você dentro da empresa. Então, a empresa vai ter só as pessoas que sabem trabalhar mais rápido, com a mesma qualidade ou melhor, entregar com mais profundidade ou melhor. E aí que está o domínio da ferramenta. Quem quiser, assim... Se algum contador trabalha até hoje com ábaco, que maravilha, que bom que você faz isso, Você entrega ali imposto de renda feito do jeito raiz, manual, mas eu aposto que não são todos que querem fazer isso com você. E você não consegue absorver tantos clientes quanto alguém que não vai usar o Claude para declarar imposto de renda. Mas deu para entender aqui a comparação, Então,
vai da disposição de cada um de aprender a ferramenta nova e vai certamente, se aprender, tirar mais proveito disso ao longo da carreira. 15 anos atrás, quando surgiu o iPad, uma das primeiras consultorias que eu dei foi para uma empresa na parte de controle de qualidade. Que a pessoa usava prancheta, papel, e depois sentava lá na frente do computador e atualizava uma planilha. Eu falei, olha, com isso aqui na mão, você não vai ter esse retrabalho. Você já está com a planilha na mão como uma prancheta. Né? Então, olha como o simples surgimento de um iPad, né, já mudou os processos de uma empresa. Então, agora com o IA, isso aí é exponencial, né? É muita coisa mudando ao mesmo tempo, por isso a gente se sente perdido, não consegue acompanhar. Pois é. Agora, o José Roberto mandou aqui um uso de caso bem bacana para IA, que falou o seguinte: meu filho de 24 anos é surdo, atualmente está fazendo graduação de design gráfico e tem o apoio de uma intérprete de Libras na sala de aula. Comprei para ele um microfone de lapela J12 da Ulanzi, que é usado pelos professores nas aulas, e no smartphone ele usa o aplicativo Transcrição Instantânea, que vai salvando em texto tudo que o professor vai falando. Aí depois, anexando no chat do Google AI Studio esse arquivo PDF, vai também um prompt, né, com todo um contexto referente ao conteúdo da transcrição, tipo o nome do professor, nome da disciplina, nome do curso, assunto que foi falado na sala de aula. Com isso, é solicitado uma descrição completa e depois um resumo do texto da transcrição. Ele falou, temos obtido resultados satisfatórios na geração dessas descrições e resumos, que são utilizados como material de apoio para ele estudar, porque a gente sabe das dificuldades dos surdos, que diferentes de nós, ouvintes, eles não têm memória auditiva para auxiliar nos estudos. Muito interessante. Nossa, sensacional. Eu sou muito entusiasta da tecnologia para melhorar a vida das pessoas que precisam desses recursos de acessibilidade. E, José, eu acho que seu filho vai ser um excelente designer gráfico, tá? Olha o que um simples microfone de lapela revolucionou na forma do garoto aprender. Maravilhoso, sensacional, adorei, viu, José? Sucesso para vocês dois. Boa, e uma dica que ele deu aqui, só para reforçar, Google AI Studio. Quem não conhece, conheça. É uma ferramenta do Google. Eles compraram recentemente o domínio, não é dev.ai, era um domínio curtinho, eu coloco aqui na descrição, e a partir dele você consegue usar as múltiplas versões dos modelos do Google. Eles colocaram lá agora também a geração de vídeo, que é uma ferramenta super bacana que eles lançaram recentemente. Então, você consegue usar o Gemini 2.5 Pro, o Preview, né, que a gente falou que tá bacana, o 2.0 Flash, que acabou de sair, o para geração de imagem. E olha, se vocês estão impressionados com a geração de imagem do ChatGPT, testem essa do Google. Ela é tão boa quanto, ou às vezes melhor, dependendo da sua necessidade, em relação ao ChatGPT. Eu estava numa madrugada que eu precisava de uma imagem específica, que eu não conseguia falar com a pessoa que tinha essa imagem original, e a imagem que eu tinha aqui era uma imagem fechada, com um texto escrito por cima, um tratamento. Falei, AI Studio, me ajuda. Gera essa imagem aqui, só que tira esse texto de cima, que eu poderia fazer no Photoshop, ia levar 2 horas. Bia, em 3 segundos, ele gerou para mim a imagem bonitinha, sem o texto, para eu poder pegar isso e fazer o que eu precisava fazer e aplicar ali depois. Então, esse gerador de imagem do Google AI Studio, do Gemini, vale o teste, é muito bom, muito poderoso. E o AI Studio inteiro, né? É muito bom, vale testar. Legal. E é bom lembrar que se você tem fotos, né? Você tem uma biblioteca de fotos, né? No Google Fotos, você já tem os metadados ali buscáveis e rastreáveis e identificáveis por AI também. Tá tudo muito mais inteligente. Então, essa parte de gerenciamento de imagens tá incrível, né? Eu não uso tanto, mas eu vejo a galera usando e eu fico maravilhada. Boa. E eu tinha comentado agora um pouquinho do Alisson Rodrigo sobre programação. Como eu já falei aqui, né, a minha experiência, o Cursor, muito bacana para quem sabe o que está fazendo. Só trazer o follow-up dele, que assim, um tema legal para o podcast poderia ser o uso de ferramentas como Lovable, Replit, V0, que transformam linguagem natural em código. Ele fala como Product Manager, já consigo criar front-ends de sistemas funcionais inteiros em poucas interações, e isso ajuda a validar ideias com clientes, sem ele ter que saber programar. E para quem sabe programar, dá para conectar o back-end e a base de dados, e aí o céu é o limite. Ele falou que isso tem acelerado muito a produtividade e acredita que logo, logo vai ser um grande diferencial na busca aí por vagas da área, e eu concordo 300% com ele. Poxa, a gente podia chamar o Rambo, né, para conversar com a gente sobre isso. Não sei se ele tá mais familiarizado com essas ferramentas, né?
O Replit eu já usei também, mas não sou heavy user, né? Não programo nem nada, mas agora eu fiquei curiosa, né? Nessa transformação aí de linguagem natural em código. Queria ter mais informações sobre isso. Quem tiver usando, conta pra gente. Rambo também, Coca, se vocês estiverem usando, conta pra gente aí que eu tô curiosa. Beleza, a gente faz um especialzão, trazendo todo mundo aqui pra falar. Ótima ideia, inclusive. Legal. Agora, pra gente finalizar o episódio, tem um assunto que a gente tá faz umas 3 semanas tentando encaixar na pauta, que chegou o dia. Que a Bia tinha mandado pra mim uma declaração do Satya Nadella, CEO da Microsoft, falando o seguinte: ele acredita que o Copilot vai substituir o navegador de internet. Isso é uma matéria que tá no Tecnoblog repercutindo, né? O que ele falou, do Tássios, aliás, abraço pro Tássios. E ele fala que a IA vai transformar a interação com os aplicativos, com os serviços online, você conversa em tempo real ali com a gente, que vai compreender o contexto e vai agir em cima disso, fazer a tarefa pro usuário. E nessa última semana, o Felipe Espósito, que faz comigo a fonte até, ele foi até do lado de Oeiras, Cascais, né? Acabamos de falar. Foi até Lisboa, porque a Opera fez um evento para anunciar um agente de navegação. É parecido com aquele agente da OpenAI que a gente repercutiu aqui, o Operator. Tá. O da Opera também chamou Operator, que é o Operator. Claro. Tem a piadinha. Tem o Computer Use da Anthropic, que é mais para usar o computador e não especificamente o navegador, apesar de dar para usar o navegador. E lá, e assim, já tem a Perplexity está trabalhando em um navegador. A OpenAI certamente está trabalhando em um navegador. Então, a Arc, né, aquela Browser Company, fez o Arc, mudou de ideia, deixou todo mundo na mão, lançou agora o Dia, que é tipo um Arc, só que melhor, com IA, etc. Então, tirando a Apple, todo mundo em breve vai ter não só um LLM no navegador, mas a gente fazendo a coisa para você. E aí, com base nisso, né, não só na declaração aqui do Nadella, que a essa altura, né, quando ele falou há 3 semanas, você podia falar, 3 semanas depois é óbvio, né, como move rápido isso. Fico pensando se você já refletiu sobre como é que vai ser esse futuro de navegação com um agente de IA, com o navegador fazendo a tarefa para você, como é que você incorpora isso no dia a dia de trabalho, por exemplo? As promessas do Nadella, né? Mas vamos lá. Quem está usando busca, por exemplo, faz uma pergunta ali, já está tendo um agente de IA respondendo e às vezes nem percebe, né? Tá ali discreto, avisando. Acho que o Bing também já está fazendo isso, né? Já está fazendo isso sim. Então, isso é uma tendência realmente. Se isso for bem orgânico e bem integrado ao sistema do navegador, eu acho que as pessoas vão aderindo, vão se familiarizando sem sequer perceber que estão usando o IA, né? Nossa, foi uma IA. Eu perguntei aqui, quando é que o time tal vai jogar, como é que foi o desempenho dele nas últimas temporadas e tal. Ele faz um compiladão ali e traz a resposta para você. Coisa que no Google raiz, vamos dizer assim, não, você ia ter que procurar os sites e achar essa informação, né? Então, eu acho que as pessoas já estão começando a se dar conta que a IA está aparecendo no navegador ali nas buscas e trazendo o contexto completo para você. Mas é aquele negócio, né, gente? É uma IA. Eu sempre falo, vai lá e checa se aquilo lá procede mesmo. E eu tenho um pouco de medo, né, quando a IA toma as rédeas de uma maneira tão orgânica, mas tão orgânica que ninguém percebe e simplesmente desiste de outros meios, tá? Então, bom, Nadella falando, né? Às vezes pode ser, pode não ser. Ele fala as coisas, sempre fico meio assim, será que vai ser bem assim? Acho que não, hein? Assim, né, a gente acabou de falar sobre como o Copilot ele desacelerou, né? Mesmo com a parceria com a OpenAI, ele acabou ficando para trás em relação ao, enfim, o que a gente está vendo no resto do mercado, especialmente o Google nessa última semana, antes disso, Anthropic para programação, né? Apesar do GitHub Copilot ter código também, mas o agente de navegação, isso é uma coisa que vai mudar muito, como todo mundo. É aquela conta que não fecha, que eu não consegui entender ainda como é que vai fechar, né? Vai mudar muito como todo mundo usa a internet, que os bots usarão a internet e nos entregarão o resultado do que a gente quer. A gente não vai cozinhar, a gente vai comer o prato, basicamente. Mas os sites dependem da gente ver o anúncio para fazer a receita, né?
E aí saiu recentemente uma matéria na Bloomberg repercutindo, contando alguns casos, não é a internet inteira, mas múltiplos casos de tráfego que desabou nesse último ano à medida que os deep researches passaram a ser cada vez mais usados. E aí ninguém tem a resposta de como é que isso vai fechar e se a gente, digo nós, não o agente, mas se nós já estamos delegando a navegação na web, indo para um site e fazendo alguma coisa, é claro que o próximo passo seria a gente nem ir no site, o navegador ser a coisa para fazer a coisa pra gente que a gente pediu, né? Mas eu não sei, a comparação que eu penso em fazer é, sei lá, caixa de e-mail, caixa de entrada, spam. Com base em nada, eu vou chutar que muito mais spam é enviado no mundo inteiro do que e-mails orgânicos, né? E se de um lado você tem um bot criando um e-mail de spam, mandando para nossa caixa de entrada, que tem um outro bot que entende que é spam e joga no lixo, olha o tanto de estrutura que acontece, que infla, que a gente não vê acontecendo. E eu acho que a web tem meio chance de virar, não isso do jeito, quer dizer, também, né? Mas do jeito feio de spam, mas de serem bots conversando entre si e só entregando pra gente um resultado, mas eu não sei quem que paga a conta. Quando, né, Cê? Quando isso acontecer. Especialmente se for o navegador já, impedindo que você navegue, o que é uma coisa muito doida, né? Não precisa do navegador mais, né? De um lado você tem os bots acabando com a audiência de sites, né? Do outro lado você tem o oposto, né? Você tem robôs que estão sobrecarregando aí sites tipo Gits, né? Que tem projetos de código aberto. Então eles sobrecarregam, destabilizam servidores. Então esses são os chamados crawlers de inteligência artificial, né? Que são esses robôs que fazem o serviço que você deveria fazer, né? Ele pega, junta tudo, traz a resposta prontinha, mastigadinha para você, né? Isso é um crawler de inteligência artificial. Então, olha como a dinâmica vem pro bem e vem pro mal, né? Então tá trazendo problemas. E em rede social também. Uma das grandes queixas aí, pessoal do Instagram, do X, né, do Twitter, os bots interferindo em tudo, criando audiências artificiais, forçando interações para monetizar. Então, o bot tá em tudo quanto é lugar. Você falou do negócio de crawlers. O Cloudflare fez recentemente um serviço que serve para confundir crawler de LLM. Então, se você no site, porque tem o robots.txt e tem, o Google pode indexar, o Bing não, o ChatGPT nem chega perto, mas é só uma instrução, né? Os sites não são legalmente obrigados a fazer isso. Então, se eu tenho lá no meu robots.txt, OpenAI não pode, e OpenAI entrar no meu site para tentar puxar tudo o que tem ali, ativa essa função da Cloudflare, que joga o crawler da OpenAI num labirinto dentro do meu site e gasta recurso, gasta dinheiro, gasta tempo e ainda coloca uma marca d'água no conteúdo para depois saber se vai aparecer lá no ChatGPT. É muito legal esse serviço. É uma briga de gato e rato, né? Vamos ver. Já aparece uma outra ferramenta para driblar a Cloudflare que faz isso, né? Então, tipo aguardem. A do Zero GPT que eu falei que eu te mandei, né? Aguardem os próximos capítulos. Pois é. Lá teve a Bia tinha mandado fazia bastante tempo, né? A dica do Zero GPT, que você entra, você cola um texto e ele calcula a chance de um texto, do segmento do texto, ter sido escrito por IA. Nem sempre funciona. Eu adoro pegar texto que eu acho um texto de 1812, aí eu jogo lá e falo, esse pedaço aqui foi ChatGPT. Você fala, impossível, não tinha computador. Mas tudo bem, né? Na média, ele deve oferecer um benefício. Aí o que aconteceu? Você checa ali um texto, se ele foi feito por um GPT, e agora ele oferece o serviço. Escuta, você quer enganar os detectores de GPT? Tá aqui um outro serviço para mastigar o seu texto e tornar indetectável o que foi ele que fez. Eu vi só que isso. Volta. Olha que loucura, né? Eu até esqueci o nome. Eu acho que eu salvei, mas eu esqueci o nome. Né? Colhe aqui o seu texto e tal, e a gente adequa a linguagem dele aí para não parecer que foi feito por IA. Pois é, o próprio checador fez isso. Eu achei absurdo e louco. Divertido. É o undetectable.ai que tá anunciando lá. Tá. Muito eu acho doido. que é esse mesmo. Undetectable.ai. Exatamente. Pois é.
Mas se alguém tiver... Até se você tem um site e você registrou ou não... os sites que mais estão registrando queda de tráfego são sites de tipo explicadores. Como é que eu faço pra... site de receita, de life hacks. Como é que eu troco a correia da máquina de lavar? Nem sei se tem correia, deve ter. Tem sites especializados nisso. Agora você pergunta pro Google e ele, com a IA, já gera direto a resposta. ChatGPT é a mesma coisa. Então, esses sites são os primeiros que estão caindo nesse dominó que deve ser. Então, se você tem um site que presta algum tipo de serviço que era muito consultado e você tem registrado uma queda, ou não, está igualzinho para você, fala com a gente. E também, para quem tem sites e pensa nisso, está se preparando para esse futuro que ou você vai depender de apoios diretos, porque uma visualização de anúncio vai ser feita por um bot, que é a mesma coisa que zero, porque o bot não... Quer dizer, o bot até vai comprar, né? Quando tiver agente de compra. Vai ter campanha publicitária para bot, olha que loucura, né? Nossa. Mas como é que vocês estão pensando que deve ser a solução disso? Que esse é um assunto que me interessa bastante. Então mandem pra gente em gigahertz.fm/feedback. Esse assunto pra mim é um livro cheio de páginas em branco pela frente. Total. Impressionante. Total, é uma incógnita. Pois é, né? Tô muito curioso. Vale a pena a gente discutir mais a respeito disso. Bom, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo desse episódio, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/147 ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que vão em gigahertz.fm/feedback ou mandam para Bia a infinidade de follow-ups, de dicas, de ferramentas, de assuntos que a gente pode trazer aqui para melhorar e aumentar a produtividade de mais gente ainda que escuta aqui o podcast. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que estão viabilizando ele, né, junto com a ExpressVPN, aí sempre apoiando o nosso projeto, e vocês, ouvintes, dando dicas, sugestões, comentários, pautas, criando seus projetinhos do it yourself, mandando imagens pra gente. Continuem mandando, tá? A gente sempre vai analisar, comentar, trazer as dicas, levar para os ouvintes, para o maior número de pessoas possível, e todo mundo se inspirar com as dicas e ficar mais produtivo. Utilizem o Telegram para entrar em contato comigo, @BiaCunze. Lá você pode mandar os seus prints, as suas dicas, seus áudios, imagens, links. E se vocês quiserem participar dos nossos grupos, Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, o grupo do Albert também, que é o IA na Prática, o projeto Work and Study With Me, o meu canal no Telegram, manda uma mensagem também para mim lá, @BiaCunze, que eu mando um pacotão de links para vocês, tá bom? Maravilha, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o A Fonte e o Área de Transferência. Para a Alura, eu apresento o IA Sob Controle e hoje, quarta-feira, sai um episódio muito bacana que a gente conversou, eu e o Fabrício, né, com o Marcelo Souza, que é um artista 3D, e com a Paula Mastrobetti, que é professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a respeito de todo esse boom de IA generativa, de imagem, Estúdio Ghibli, impacto disso no mercado profissional, no mercado artístico, comercial e artístico, mais artístico. Olha, ficou um papo muito bacana. Se você nunca escutou IA Sob Controle, acho que essa pode ser a porta de entrada. Digam pra gente o que vocês acharam. E eu escrevo todo sábado pro Mac Magazine, fim de semana passado, sobre como o Tim Cook sabe que o Trump gosta de teatro e pode usar isso para benefício da Apple, com esse assunto todo de tarifas, iPhone feito nos Estados Unidos, essa confusão toda. O link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.